Seguinte, eu estou aqui, quando você estiver vendo esse vídeo, talvez eu esteja chegando no Rio de Janeiro. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e não estou no aeroporto por motivos de, aparentemente, Bragança Paulista para São Paulo no domingo à noite. Tem um trânsito de pessoas semelhante a tipo, Cabo Frio para o Rio, né? E a Via Lagos, então não dura 1h10 como diz o Google Maps, e sim quase 3 horas. E aí obviamente perdi meu voo, em São Paulo não tinha condições de chegar. Dessa vez nem foi Gabriel do Atrasal, foi o Gabriel do Nem Foi Zal. Enfim, aí perdi o meu voo de volta, só tinha voo amanhã e tal de tarde, preferi comprar um ônibus. Não comprar um ônibus, né? Comprar uma passagem de ônibus agora à noite, chego de manhã no Rio de Janeiro. Então estou aqui do terminal rodoviário Tietê, gravando esse vídeo porque fiquei lá em Bragança e, cara, pô, legal, assim, a coletiva do Fernando Diniz, eu assim, queria ter a oportunidade, eu tinha uma listinha de perguntas para perguntar ao Diniz e espero fazê-las em breve, mas eu consegui fazer 2 perguntas ao Diniz na coletiva, ele demorou bastante, era o último do ano, a família dele toda estava lá, enfim, demorou até bastante para ir para a coletiva, mas depois ficou lá com a família dele falando, conversando, e nesse vídeo aqui eu vou trazer isso, 2 falas do Diniz que eu achei bem importantes das perguntas que eu fiz, né, que obviamente se eu fiz é porque eu acho relevante, né, e uma fala do Samuel Xavier que fala um pouco sobre o que foi o jogo, e a outra uma fala do Fábio, interessante na visão dele de como foi o ano e tal, enfim, partindo dos jogadores experientes e dos jogadores jovens, né? E a outra também do contrato. Ele, pela primeira vez, ele confirmou a questão do contrato dele. De que ele ficou 60% dos jogos, enfim, então confirmou que está renovado para 2023. Bem, como eu falei, esse vídeo aqui, ele tem declarações feitas lá. Eu estava na coletiva do Fernando Diniz, as imagens são da Flu TV, eu fiz as perguntas, né? As imagens são da Flu TV. E eu vou agradecer ao Gustavo Tomazelli, que é da rádio Vida Nova FM, lá de Americana, que foi quem pegou as imagens dos jogadores, foi quem fez as perguntas, então, enfim, e foi falar com os jogadores lá na saída, lá perto do ônibus. Eu não tava, né? Ou era um ou era o outro, ele fez e depois veio falar comigo pra poder ceder as imagens mesmo, enfim. Muito obrigado ao Gustavo aí pela moral e pela ajuda com as imagens. Então é isso, vamos lá em sequência. Primeiro, o Samuel Xavier, ele vai estar falando sobre o jogo pelo lado direito. E eu vou falar aqui rapidinho o que me interessou na fala de cada um, e aí depois você vê a fala completa, tá? O Samuel Xavier falando sobre o jogo pelo lado direito fluindo e por que fluiu tanto o jogo pelo lado direito do Fluminense. Enfim, o Gabriel Novaes e o Arthur, enfim. Depois eu vou botar uma fala do Diniz, onde eu perguntei sobre o Alexander. Enfim, porque o Alexander começou muito bem, mas foi mal no jogo desse domingo, né, contra o Red Bull Bragantino, e o que ele tira de lição disso. Eu até pedi para ele fazer uma análise dos jogadores ali individualmente, mas e para falar especificamente do Alexander, e é muito legal que a noção do Diniz deu. O Alexander não foi muito bem, ele foi mal para mim, mas o Diniz vai falar isso, ele fala que não foi muito bem, e de que isso faz muito bem para o Alexander, porque ele está criando casca, é mais ou menos isso que o Diniz quer dizer. Depois vai ter uma fala do Fábio, como eu falei, da confirmação da renovação de contrato, mas falando também sobre jogadores experientes, jogadores jovens e tal. E por último, uma outra fala do Fernando Diniz, em que eu repeti, entre aspas, uma pergunta que eu fiz para ele na quinta-feira. O Palmeiras fez mais de 80 pontos no campeonato e só não fez mais porque largou o campeonato nessa reta final. É possível competir com esses super times? Quando eu perguntei a ele da última vez isso, ele falou bem assim, em resumo a resposta dele, né? Se Nonato e Luiz Henrique não tivessem sido vendidos, talvez a gente tivesse a chance e tal. Só que Nonato e Luiz Henrique foram vendidos exatamente por esse motivo, né? Porque a gente precisa de dinheiro e o Palmeiras vende o Gabriel Veron, mas vende porque acha uma boa oferta interessante, não é porque está desesperado por dinheiro. E aí eu perguntei isso a ele de novo, dando esse exato exemplo, né? E para ele comentar sobre o que ele acha que ele poderia ter feito. Algum erro, alguma questão, enfim, que ele pensa que ele poderia ter feito para poder mudar o rumo desse ano. O resumo, eu pedi para ele citar erros dele. E aí você vê a resposta, beleza? As 4 respostas em sequência.
Tamo junto, deixa o like, tá? Eu já vou pedir o like aqui logo direto. Veja aí a sequência de imagens e respostas do Fluminense após esta vitória. 1-0, hein? Que beleza. Tem uma série de vídeos especiais nessa semana, tá? Tamo junto. Pela vitória, hoje o jogo passou muito pelo seu lado direito, né? Muitas jogadas criadas, muita tabela. Talvez foi um jogo que você foi mais acionado e conseguiu ser efetivo, tanto ao ponto de criar jogadas de gol? Foi um jogo muito bom. A gente tinha uma estratégia boa de jogo, né? Como o Diniz falou, como eles entraram com o Novaes do outro lado, um jogador que não vinha tendo tanta sequência. Então a gente sabia que ele ia ter dificuldade na marcação, então a gente impôs bastante ritmo. Consegui criar 2 chances ali, né, no primeiro tempo, já no início com o Germancano, uma boa defesa do Cleiton, depois o Arias finalizando. Foi uma boa partida, não somente minha, mas dos meus companheiros também, de toda a equipe. Sobre o Alexander, ele vinha de boas partidas e hoje ele sofreu um cabo com o Arthur, principalmente jogando pelo lado dele. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Alexander especificamente e sobre a avaliação individual do time. No jogo de hoje? Sim. Hoje vai ser um jogo extremamente difícil para a gente motivar os jogadores, né? Já faz um tempo que está assim, então esse time está de parabéns também por isso. Pelo respeito que ele teve com a camisa do clube, com o futebol, com o seu torcedor, porque era muito fácil o time colocar um ponto morto e deixar as coisas acontecerem depois que conseguiu a vaga direta na Libertadores. E o time não fez isso. E o jogo aqui, um jogo difícil, o Red Bull tinha interesse em ganhar a partida para dar vaga na Sul-Americana. Eles vinham de 2 derrotas muito fortes, que não condiz em nada com o trabalho que esse time realiza já faz bastante. Então a gente tinha um adversário difícil hoje pela frente. E a avaliação individual, é um pouco difícil você fazer a avaliação individual no último jogo da temporada, você ficar buscando, mas eu vou citar, já que você citou o Alexander, acho que foi dos jogos do Alexander. Hoje ele sofreu, mas talvez tenha sido o jogo mais importante para ele, para o amadurecimento dele, que ele pegou talvez hoje um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Hoje não, já de um tempo. O Arthur é um cara que todo mundo quer ele, é um jogador escasso, assim, com as características que tinha o Luiz Henrique, o Antony, e é um jogador que leva muita vantagem. Ele sofreu, mas também conseguiu jogar. Eu acho que ele teve muita coisa positiva em alguns aspectos que ele sofreu de fato, porque tem que sofrer mesmo. A gente jogou, e ele pegou muita bola também, o Alexander, de bola que não era para pegar, que o time marcou mal, que deixou ele em situação de mano a mano com o time espaçado. E eu acho que ele conseguiu dar conta bem do recado, o Alexander, mesmo hoje. E com a bola no pé, é um menino que tem muita personalidade. Para mim já é uma realidade do Fluminense, é um jogador que eu conto tanto para jogar naquela posição, que é a posição que ele iniciou na base, como para jogar por dentro. Acho que o Fluminense teve esse ganho também adicional nessa reta final da temporada, que foi o Alexander. E os demais jogadores acho que se empenharam, estava quente, calor, final de temporada, mas acho que eles souberam se dedicar ao máximo e mereceram a vitória. Eu acho que todos, né? Eu acho que mesmo os mais novos também tinham uma desconfiança, né? De fazer uma boa temporada, de fazer valer a qualidade que tem. E os mais experientes já carregam isso aí há muito tempo, né? De sempre ter que mostrar em cada temporada o seu melhor. E graças a Deus, juntando esse trabalho do Diniz, os mais jovens e os mais experientes, a gente conseguiu alcançar bons números e que dá confiança para que a gente, ano que vem, tenha uma equipe mais forte ainda para alcançar os títulos que tanta torcida do Fluminense quer. Para finalizar, Fábio, 2023 continua firme e forte? Meu contrato se renovava automático se eu alcançasse uma meta, né, de 60% dos jogos, né? Graças a Deus eu alcancei ela bem cedo e consegui também jogar em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. É difícil, né? Graças a Deus sem nenhuma lesão também, consegui treinar todos os treinos, isso daí me dá uma base para dentro dos jogos fazer o melhor. Acho que você talvez nesse ano, fazendo uma reflexão, não sei se você já fez essa reflexão ou vai fazer, algum momento que você pensa e fala assim, pô, talvez aqui eu tivesse retrancado mais o time, talvez aqui eu tivesse aberto mais o time, tivesse escalado tal jogador para um jogo. Tem algum sentimento, você fica com algum sentimento desse nesse ano? Não, de culpa do que aconteceu, absolutamente nada. Eu acho que eu cometi erros nesse ano, certamente cometi erros, e mesmo quando o time ganhou, eu cometi erros. Hoje também devo ter cometido erros quando a gente vai fazer a análise do jogo. Mas eu acho que seria muito injusto comigo e com o Fluminense avaliar pela ótica dos erros. A gente teve muito mais acerto do que eu. A gente precisa melhorar constantemente, porque se a gente não melhorar, seria o máximo, a gente chegou em terceiro. Então, se quiser mais coisa, tem que melhorar. Assim, de coisas diferentes para fazer, tem muita coisa diferente que a gente pode fazer. Mas assim, olhando para trás, a gente trabalhou muito perto do nosso limite. E os times, eles oscilam no campeonato. O Palmeiras também teve um momento, só que o Palmeiras teve um momento mais curto de oscilação. É um time que foi muito consistente.
A pontuação do Fluminense e do Inter são pontuações que já deram o título de Campeonato Brasileiro. Mas a gente teve um concorrente que foi muito acima da média nesse ano, que foi o Palmeiras. Assim, ganhou com todos os méritos. E o Inter também foi vice-campeão com mérito. Foi um campeonato justo. Então, assim, a gente tem que ir melhorando. Tem coisas, certamente tem coisas, mas não tem coisas assim, tipo uma coisa muito clara que foi feita que eu faria diferente. É dos detalhes que a gente tem que corrigir para seguir. Eu acho que a gente tem que, de algum jeito, ter uma estrutura que consiga manter os jogadores, porque se você começa a desenvolver um tipo de jogo ao nosso e você perde em toda janela 2 jogadores muito importantes e os seus adversários já saem na frente no orçamento e além deles não perderem, se reforçam, como foi o caso de Palmeiras, de Flamengo, você fica assim, você fica mais distante. É aquilo que eu falo assim, é uma coisa da realidade, é número, é 6 contra 24, contra 30, contra 28. E aí chega no meio, você perde, geralmente você vai perder quem? Você vai perder os seus destaques, você perde. Acho que um esforço do Fluminense para essa temporada, eu acho, de uma maneira assim, geral, é fazer um esforço grande para segurar os seus melhores jogadores até o final da temporada. Porque a nossa temporada não é a temporada europeia, a nossa temporada termina em dezembro. Então, assim, o time, se sai o Luiz Henrique e o Nonato hoje, ok. Mas no meio da temporada, embora o Luiz Henrique a gente sentiu menos, porque era uma coisa que a gente foi preparando. E a do Nonato foi uma coisa muito inesperada. Então, eu acho que isso é uma das coisas que acho que o Fluminense já está conversando, já tem conversado nesse aspecto, para assim o Fluminense aumentar a sua chance de poder ganhar títulos no ano que vem. Acho que a manutenção até o final, reforçar pontualmente. A gente não vai reforçar com um monte de jogadores. Nós não vamos contratar o Gerson. A gente vai ter que contratar um outro jogador assim que tenha potencial. Quem será que pode ser na América do Sul, novo Arias? Mas assim, é difícil você chegar e conseguir pontualmente ir lá e pensar e acertar. Mas a gente vai trabalhar no limite sempre para poder melhorar o Fluminense e conseguir ser competitivo.